que tinha muito a ver com o pensamento grego, que era a prostituição do templo, que era o não guardar mais o sábado, que para o judeu é algo muito importante, que era o não ensinamento da Torá nas escolas, algo que até hoje a gente vê, né, o povo tentando impedir que a palavra do Senhor seja ensinada numa escola, coisas desse tipo. Então, isso acontecia, esse período de Hanukkah acontece nesse, que nós chamamos do período do silêncio, de 400 anos antes de Jesus. E no ano 167 antes de Cristo, acontece, vou chamar de uma revolta, de uma revolução, no sentido bom da palavra. Alguém vê toda a situação e o auge, irmão, o auge de toda essa situação, essa coisa, esse ensinamento grego, o auge foi que o pessoal queria estabelecer sacrifício de animais impuros no templo do judeu. Irmão, isso é a mesma coisa de hoje, nos nossos dias, você convidar alguém aqui para subir aqui e ministrar uma música que não seja cristã. Para nós, seria uma ofensa. Mas para o judeu, multiplica isso por 100 vezes mais. Então, o Senhor, que trouxe esses ensinamentos para o judeu, colocou esses princípios. Às vezes, irmão, nós temos coisas em nós que os nossos pais nos ensinaram. Às vezes, nós temos coisas em nós que os nossos chefes nos ensinaram, os nossos líderes, os nossos professores, mas quando Deus coloca coisas em nós, nós precisamos tomar muito mais cuidado ainda. Por quê? Porque é verdade que Deus usa o professor, o líder, o pai, a mãe, mas às vezes Deus ensina, por exemplo, por sua palavra, que Ele não divide a sua glória com ninguém. E aí, Deus coloca isso no povo judeu, Deus traz alguns princípios no coração deles, e vem alguém, deixa eu ver o nome do cidadão aqui, glória a Deus, tem que pôr o óculos, irmão, não parece, mas eu já fiz 50, né? Glória a Deus, cadê o nome do cidadão aqui? Eu vou achar, gente, está aqui para frente. Ele, no decorrer da palavra, eu acho ele. Como? Obrigado. Antíoco IV Epifânio, certo? Ele queria impor todas essas coisas. E, no meio desse mover profano, um dos chefes da família dos Macabeus se levanta e diz assim: eu não vou participar dessas coisas, eu não concordo com isso, eu não quero isso, e ele sai da sua escala de servir no templo e volta para a sua terra, para a sua família, e ele começa uma movimentação. Por que ele começa? Porque com 1 ano ele morre, mas ele conseguiu formar um grupo, e esse grupo se levanta para dizer não a todas essas coisas. Vou repetir, quais coisas eram? Eles queriam impedir que a Torá fosse ensinada, eles queriam impedir que o judeu guardasse o sábado, eles queriam impedir que a circuncisão acontecesse, e eles queriam profanar o templo. E o judeu estava revoltadíssimo com isso, mas alguém se posicionou. Diga para a pessoa que está ao seu lado: alguém se levantou. E eles começam então a juntar um grupo, esse grupo começa a crescer, Matatias morre, e o seu filho Judá, de uma maneira bem nossa, Judá, se levanta para poder dar continuidade, e o movimento vai crescendo, crescendo, e o resultado a gente já sabe. Eles conseguem tornar livre Israel para poder dar continuidade àquilo que eles tanto acreditavam. Qual é uma das principais ações que eles fazem? Querer retomar
a purificação do templo. Então lavaram e começaram a buscar as coisas do templo, para poder montar o altar, tudo como Deus havia dito. E um dos símbolos era uma menorá. E aí, como é que acende isso? De uma maneira bem simples, pega-se o óleo tem todo um tempo de construção, Deus ensinou como fazer, demorava um processo de 8 dias, e aí eles encontram um pouquinho só do óleo. E eles disseram, bom, esse pouquinho aqui vai dar para nós fazermos um dia, acender para um dia. E depois? Depois a gente não faz, porque não tem. Acenderam com o pouquinho de azeite que encontraram, e aí celebraram, glorificaram o Senhor, e foram embora para casa. Um exemplo, tá? Quando voltaram no outro dia, como estava? Aceso. Por quê? Porque o milagre aconteceu. E no segundo dia, e no terceiro dia, e durante 8 dias, permaneceu aceso, até que o óleo, o tempo necessário para a fabricação do óleo, para se manter aceso corretamente, o tempo acontecesse. E por isso, então, o judeu celebra. Aí você vai dizer assim, mas bispo, por que nós não celebramos, então, Hanukkah como o motivo de vitória da guerra? Porque o judeu, irmão, tem coisas assim que nós precisamos aprender demais. Se você celebra a vitória de uma guerra, isso aponta para o homem, isso aponta para a conquista do homem, isso aponta para o eu. Nós conquistamos, nós fizemos, nós isso, nós aquilo. O judeu resolveu colocar o eu no seu devido lugar e celebrar a quem é devido, ao Senhor. E celebraram, então, o milagre do azeite, a luz que isso trouxe, e até hoje isso é celebrado. Agora, Jesus deu continuidade e foi, e não disse, isso estava errado, não, ele foi e foi participar. A palavra Hanukkah quer dizer dedicação. E Jesus foi participar de uma festa assim. E é engraçado que antes de a nossa escala de pregação, ela sai 4, 5, 6 meses com antecedência. Então, mais ou menos em junho, julho, eu já sabia que eu estaria pregando hoje, mas eu não sabia que seria a festa de Hanukkah. E aí, o Espírito Santo começou a falar comigo sobre a questão da nossa mente, a questão dos nossos pensamentos, a questão da nossa postura com várias coisas. E quando eu vi que era uma celebração de Hanukkah, e eu falei, Senhor, como é que liga isso? Como é que faz isso? E o Espírito Santo construiu algumas coisas que eu quero compartilhar com você. Abre, por favor, a Bíblia em Romanos 12. Romanos 12, 1 e 2. Luz para a mente e fogo para o coração. Deixa aberto aí. Irmão, o que é que nós temos ouvido muito nesses dias? Inclusive, hoje à noite o apóstolo deve dar continuação a essa sequência de palavras. Sobre uma postura diferente nas nossas orações. Como é que nós oramos, como é que nós falamos com Deus, como é que nós temos experiências novas. Se você prestar atenção, qual é a direção que o Senhor nos deu para o ano que vem? Qual é? Frutificação, certo? Quem lembra? Nós estamos recebendo do Senhor um período de transição. Transição não é tudo que nós vivemos até aqui, nós vamos deixar de lado e nós vamos começar algo novo. Não. É uma continuação, uma continuidade. Então, o Senhor está nos transicionando. A pedra rolou e nós vamos
agora para esse tempo novo, com tudo que o Senhor tem nos dado, nós vamos frutificar. O sentimento que o apóstolo tem compartilhado com a liderança é: Deus nos deu várias coisas, como se Ele tivesse dado a nós várias ferramentas, várias coisas, situações, e colocado na nossa mão, e dito assim: olha, e agora, o que é que vocês vão fazer com tudo isso? Então nós precisamos dar uma resposta a tudo isso, nós precisamos fazer algo. E para que, eu vou ser bem específico, a direção que eu tenho nessa manhã é que essa transição, ela precisa passar por mudanças na nossa mente. Nós precisamos, nessa manhã, mudar algumas coisas na nossa mente com relação a algumas áreas. Nós precisamos entender que quando a pedra rola, quando o Senhor vai mudando, transicionando, eu não vou descartar, jogar fora aquilo que eu recebi e vivi até hoje. Eu não vou menosprezar os meus pais da fé, as pessoas que me conduziram até aqui, mas eu preciso me abrir para algo novo, para novos ensinamentos, para novas experiências com Deus. E, irmão, se a nossa mente não for redimida, curada, se a nossa mente não for transformada, se não houver luz na nossa mente, nós não vamos conseguir. Nós não vamos conseguir. Nós precisamos nessa manhã abrir o nosso coração, sim, mas nós precisamos pensar sobre algumas coisas na nossa vida nessa manhã. Por exemplo, vou te dar um exemplo fresquinho. Eu não gosto de voar, irmãos, eu não gosto, mas eu não reclamo mais, eu já disse isso aqui, eu não reclamo mais. Por quê? Porque de tanto eu reclamar, eu reclamava mesmo. Um dia o Espírito Santo me disse assim: filho, não reclame, porque você vai voar bastante. E eu parei de reclamar, parei. Mas eu entro no avião, irmão, sorrindo, pulando? Não, né? Eu entro temeroso, eu entro não muito à vontade, mas eu não reclamo mais. E essa semana passada, eu fiquei a semana toda a trabalho em Maceió. Para alguns viram jantando com um casalzinho, né? Falaram que era jantar à luz de vela, mas a vela era eu. Com a Bianca e o Lucas. Irmãos, eu tentei fugir de várias formas. Que eu falei: eu não vou pagar esse mico, eu não vou jantar com os irmãos, eles estão em lua de mel. Eu não vou jantar com eles. Falei: Senhor, vai dar um jeito. Pastor, eu pensei. Eu falei: bom, mentir eu não posso, mas eu tenho que arrumar um jeito, Senhor, me ajuda. E aí a minha desculpa era o seguinte: olha, na quinta-feira eu queria ir ao shopping, comprar um presente para a Maísa e para os meninos, e ir para a igreja, alguma coisa eu ia fazer para fugir deles. Não, nós queremos te ver, nós queremos jantar. Jantar comigo na lua de mel, irmão, não. Eu falei: Senhor, me dá um jeito. E aí, eu falei: bom, Maceió é enorme, né? Eu vou falar algo para eles. Eu falei: não, está muito longe, está tudo certo. Aí o Lucas me liga: a gente está, onde você está? Eu falei: eu estou hospedado no Mercury. Aí ele mandou um kkk. Eu falei: o que foi? Ele falou: nós vamos ficar hospedados no Mercury também. Eu falei: não, Jesus. Resultado, foi o jantar à luz de vela, a vela era eu. E aí, voltando ontem, o voo atrasou, era para sair 10:50, o voo saiu 1:15. Até aí tudo bem, estava sem almoço, até aí tudo bem. Eu não sei, mais ou menos 1 hora de voo, eu percebi que o avião começou a dar voltas. Como é que você percebe isso? Ele faz uma manobra assim, e aí ele faz constantemente, isso não é normal. Bom, olhei pela janela, estava no meio, e ao meu lado, uma senhora católica com o terço na mão. Quem já foi católico sabe, ela pegava bolinha por bolinha, e cada ela parava e fazia uma reza, ela mudava e rezava, e ela estava tensa. E eu, tranquilo. Mas percebi que algo não estava bom. E aí,
eu esqueci de um detalhe. Quando eu fui sair, eu levei essa Bíblia aqui. Quando eu fui sair, eu ia colocar essa Bíblia na minha mala que eu despacho. E o Espírito Santo disse, coloque ela na mochila, que é a minha bagagem de mão. Nessa hora, eu senti que eu precisava pegar a minha Bíblia. Eu peguei minha Bíblia, puxei a mesinha e abri e comecei a meditar nessa palavra, sobre mudança de mente, sobre fogo no coração. E estou meditando na palavra, a canetinha, anotando várias coisas. A mulher católica cresceu o zoião assim, ficou olhando na minha Bíblia, não tem problema, olhou tudo. Irmãos, foi o tempo de eu terminar. Quando eu terminei de anotar mais, assim, que eu senti que tinha acabado, o piloto disse assim, nós vamos seguir. Só que antes ele tinha avisado, esqueci de avisar. Ele disse assim, nós estamos com um problema lá em São Paulo e em Brasília, e nós somos impedidos de seguir. E aí, quando eu terminei de orar e de ler e de anotar algumas coisas, ele disse assim, nós estamos liberados. Falei, Senhor, o Senhor segurou o voo só para eu preparar a palavra? Falei, não é possível. Preparar, que eu digo assim, ajuntar. Terminar. E aí seguiu. E ele diz assim, não se preocupem, olha só, um piloto falar isso, não se preocupem, porque além do combustível para o trajeto todo, nós temos mais 1 hora de combustível garantido. Beleza, perdemos ali 20 minutos. Quantos minutos faltam, igreja? 40. Não dorme, acorda. Seguimos e são 2 horas e 50 de voo. Quando nós chegamos mais ou menos na região de São Paulo, ele começou a fazer a mesma coisa. E começou a dar voltas. E eu percebi de novo. Só que aí as nuvens estavam assim carregadas de chuva. E eu falei, Senhor, eu não vou ler, o senhor quer que eu leia a Bíblia de novo? Eu leio, o senhor quer falar mais alguma coisa? Irmão, a moça do lado, a senhora do lado, ela virava para a janela assim, ela já tinha esquecido o terço dela. Ela pegou a blusa dela, era a blusa dela mesmo, e ela só escorria assim as lágrimas, ela revezava esse olho, e depois esse olho, e depois esse olho. E eu fui percebendo que alguma coisa não estava bem. Mas aí, irmãos, eu comecei a entender algumas coisas. Que o Senhor estava dando uma experiência na minha mente e no meu coração. A minha razão dizia, olha o tempo do combustível. Calma que você vai entender. Mas o meu coração e a minha fé diriam assim, olha, Deus tem muitos voos para você fazer ainda. E fui nessa luta e comecei a orar. E no meio da oração, quem é da intercessão sabe, no meio da oração eu tive alguns sentimentos. Sentimento de avião caindo, você vai dizer assim, bicho, isso era medo. Não, irmão, isso não é medo. Porque o sentimento que eu tinha é que parece que algum satanista ia escolher aquele voo para que muitas pessoas morressem e então a oferta do satanismo fosse recebida, fosse feita. Eu tinha esse sentimento e eu comecei a orar com intensidade. Não sei nem se eu orei alto, mas enfim, comecei a orar. Sei lá, 20 minutos de oração, o meu espírito, eu fiquei em paz no meu coração, eu acalmei. Falei, bom, acho que liberou. E aí você espera o aviso do piloto, tripulação, 10.000 pés, preparar para o pouso. É mais ou menos isso. E nada da fala do homem. Quantos minutos nós tínhamos? 40. 20 minutos de oração, nada. Eu em paz, 30 minutos, nada. Era para ser 10 para as 4, já era 4:20, 4:30, nada. Irmão, os 40 minutos mais os 20, 1 hora de combustível, já era. Já tinha acabado. E aí, eu em paz. Eu ouvi a voz do piloto, o piloto disse assim, 10.000 pés. Falei, glória a Deus, o milagre aconteceu. E aí, ele em vez de fazer manobra de baixar para pousar, ele subiu de novo. E aí, irmão, eu estou falando, minha mão está gelada, só de lembrar. A minha mente começou a aceitar, sabe? Acabou. Vai ser mais um voo, sei lá, 300 pessoas que morrem. Mas o meu espírito dizia, não, filho, eu estou te dando uma experiência de fé. E eu voltei a orar. E eu continuei a orar. Irmão, para você entender,
o aeroporto de Viracopos estava parado para voo, para decolagem e para pouso. Ninguém pousava e ninguém decolava, de tanta chuva que estava caindo em Campinas. 1h já era. Deu 1h20 de combustível. A tua razão talvez diga assim, mas isso eles já tinham. Mas no meu coração eu sei que Deus fez um milagre. E o avião pousou, ainda deu aquela balançada de tanta água que tinha. Eu sei no meu coração que Deus fez um milagre. A mulher aqui do lado, gente, ela não parava de chorar. Quando o avião pousou, todo mundo bateu palma. A maioria não sabe o que aconteceu. Mas eu ou sei lá, algum outro, sabe o que aconteceu. Aquela mulher sabe o que aconteceu. Deus me deu uma experiência e eu sei que é esse tipo de experiência, irmão, com a mente, com a nossa fé, Deus vai nos dar, para nós crescermos, para nós caminharmos. Romanos 12, 1 e 2, fala assim, o apóstolo Paulo diz assim, olha, pelas misericórdias do Senhor, ou seja, não é mais naquilo que você acha, naquilo que você espera, que você pensa, pela misericórdia do Senhor, ou seja, lembra que o apóstolo nos ensinou o que é a misericórdia? É a mão do Senhor, estendida, fechada, impedida de nos dar aquilo que nós merecíamos, ou seja, aquilo que nós merecíamos nessa hora, o apóstolo Paulo diz assim, por essa misericórdia, ou seja, nós merecíamos, mas Ele não vai nos dar o que nós merecíamos, no sentido de uma paga, no sentido de uma correção, por essa graça, por essa misericórdia, vocês precisam ter um entendimento novo, de culto novo, de experiência nova. E aí o versículo 2 diz assim, olha, vocês precisam, para experimentar aquilo que Deus tem, fazer o quê? O que diz Romanos 12, 2? Vocês precisam renovar a mente. Renovar a mente. Abre, por favor, a sua Bíblia em Mateus capítulo 3. Eu quero caminhar com você sobre esse mover de mudança de mente. Para nós, como igreja, no Novo Testamento, o que é que ele trouxe, onde que ele começou, onde que ele veio. Mateus 3, versículo 1 até o 9. Nós não vamos ler para a gente poder caminhar e poder ver algumas coisas aqui, no sentido de pensarmos juntos. Fala sobre João Batista. Naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia. E ele dizia o quê? Arrependei-vos. João Batista veio com uma palavra, com uma mensagem. Deixa eu dizer algo sobre isso. Toda vez que o Senhor libera uma movimentação profética, como a que nós estamos vivendo, como o Senhor vai transicionar algo, Deus levanta os seus profetas para avisar a igreja, para avisar a nação. Deus avisa, e a Bíblia diz que Deus não faz nada sem antes compartilhar os seus segredos aos seus profetas. Então, por que é que ele faz isso? Para transicionar. João Batista recebeu do Senhor essa incumbência para transicionar, para trazer Jesus a essa terra, no sentido de anunciar a chegada dele. Então, a Bíblia diz que João Batista veio fazendo isso. E como é que ele começou a ensinar sobre a chegada de Jesus? Arrependei-vos. Mudem a mente, mudem a ideia. Por quê? Porque o que está chegando, o que está vindo, o que vai chegar nesse momento, nessa estação, para você experimentar e viver tudo isso, você precisa mudar a sua mente, mudar as suas ideias, você precisa se arrepender, mudar a rota, você precisa mudar a direção, você precisa ter uma mudança. E essa foi a palavra inaugural de João Batista. Então eu preciso entender algo aqui. Se Deus vai transicionar um ano novo, se Deus vai mudar algumas coisas na minha vida, quantos esperam algo novo para esse ano próximo?
Então, se eu espero, se Deus vai transicionar, se Deus vai mudar, eu preciso entender que a minha mente e o meu coração precisam acompanhar essa mudança. E João Batista está dizendo, olha, vai chegar algo que para você experimentar, você precisa mudar a sua mente. E aí, como é que eu vejo isso? Eu preciso olhar para dentro de mim. E João Batista aqui fala sobre algumas coisas que a gente pode aprender. Ele fala assim, olha, porque está próximo o reino dos céus. Dá uma pausa aqui. Irmão, tem coisas que eu não vou mudar, eu não quero aprender isso, eu não quero fazer isso. E aí você diz assim, se eu não fizer, não vai acontecer. Mas João Batista está dizendo, vai chegar. Tem coisas que, ainda que você não mude, preste atenção no que eu vou falar. Ainda que você não mude a sua mente, que você não se arrependa, mude a sua direção de vida, independente do seu arrependimento, da sua mudança, vai acontecer. Ele está dizendo assim, olha, o reino de Deus está próximo, vai chegar. Se você se arrepender, se você mudar a sua mente, a sua postura, seu pensamento, suas ações, você vai usufruir. Mas você fazendo isso ou não, o que vai chegar, vai chegar. Não depende da sua ação, vai chegar porque é propósito de Deus. E se você mudar, você vai participar, vai usufruir. Mas se você não mudar, vai acontecer do mesmo jeito. E aí o que acontece com a minha mente, com a minha vida, bispo? Eu perco todo esse mover. Eu vejo o irmão crescendo, eu vejo o irmão orando em línguas, eu vejo o irmão pregando, eu vejo o irmão trocando de carro, trocando de casa, eu vejo a família dele se convertendo, eu vejo ele sendo curado, eu vejo várias coisas, e eu olho para a minha vida e falo assim, mas comigo não está acontecendo, por quê? Porque no momento em que eu precisava, ou que eu estou sendo motivado a mudar, eu não mudei a minha mente. E Romanos 12:2 diz que nós lemos, se você não mudar a mente, você não vai poder usufruir da vontade do Senhor, que é boa, agradável e perfeita. Diz mais o texto. Versículo 3. Porque este é o referido por intermédio do profeta Isaías. Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Versículo 4. Usava João vestes de pelo de camelo e um cinto de couro. A sua alimentação eram gafanhotos e mel silvestre. Dá uma pausa aqui. Hoje, se você perguntar, cara, mas que roupa é essa? Né? As irmãs, eu vejo que as irmãs, a minha esposa pelo menos, está usando cinto assim, né? Usa um cinto mais assim, como chama isso? Centropeito, é isso? Como fala quando você usa mais em cima assim? Eu vejo que está mais na moda, usar o cinto assim, mais para cima. Tem umas coisas que a gente vê que a moda vai acompanhando. As coisas vão mudando e a gente vai acompanhando a moda. Os homens, hoje em dia, por exemplo, normalmente, antigamente, eu estaria de terno e gravata aqui pregando, né? Mas eu fui padrinho de casamento esses dias, coloquei um sapatênis branco. Né? E seria algo assim que você fala, quando isso? Então, algumas coisas vão mudando, a gente vai acompanhando. E você olha para João Batista e vê que ele estava com uma roupa e uma alimentação totalmente fora dos padrões. Mas a Bíblia destaca que ele estava dessa forma. E a minha pergunta é, por que é que esse camarada, no deserto, usava uma roupa dessa e uma alimentação dessa? Você pode ter a sua interpretação. Eu quero entregar para você o que Deus colocou no meu coração. Porque roupa fala de quem você é. Roupa fala da sua honra, fala da sua dignidade, fala da sua identidade. Se eu, por exemplo, eu estivesse aqui agora, com um tênis, uma calça, aquelas calças assim, uma camiseta para fora e um boné,
para quem me conhece, sabe que não é uma roupa que eu uso, não diz quem eu sou. João Batista estava dizendo quem ele era ou quem ele estava se posicionando para ser, quem ele precisava ser naquele momento. Que tipo de roupa, que tipo de pessoa, que tipo de honra, de identidade você tem usado nesses dias, ou quem é que você precisa ser ou melhorar? Que tipo de posicionamento você precisa ter nesses dias para poder se encaixar naquilo que Deus está fazendo? A alimentação fala sobre sustento. Quem nesses dias você precisa crer que vai te sustentar, que vai te alimentar? O que é que nesses dias você tem buscado? Uns confiam em carros, outros confiam em cavalos, mas tem um povo que faz menção do nome poderoso do Senhor, e esse é o sustento deles. Isaías, acho que 64, diz assim que há um Deus que trabalha para aqueles que nele esperam. Então, assim, se o seu alimento é o Senhor, se o seu alimento nesses dias é a presença dEle, Miqueias, a palavra que o Senhor deu para o apóstolo, lá em Miqueias 2, acho que 12, 13, por ali, fala que o Senhor vai à frente de nós. Essa é a palavra para a igreja Resgate. O Senhor vai à frente de nós e vai fazer grandes coisas, nós vamos segui-lo, ou seja, Ele é o nosso sustento. Sobre todas as coisas que nós faremos nesse tempo, Ele é o nosso sustento. Mas a minha pergunta para você individualmente é: o que é que tem sustentado a sua vida? Eu fui fazer uma visita, saindo do aeroporto, passei para visitar uma família, ovelhas nossas, e eu falei, eu não sabia o que eu estava fazendo lá, mas eu fui por obediência, e na mesa, o filho do casal começou a chorar. E a frustração dele como homem bispernando é o seguinte: eu não consigo sustentar a minha casa. Aí você vai dizer assim, mas bispo, isso é um sentimento que o homem carrega. Sim, é verdade. Todo homem, ele tem esse sentimento de provedor. Mas todo homem temente ao Senhor sabe que ele pode acordar bem cedo e dormir muito tarde. Se o Senhor não edificar a sua casa, de nada vale. E aquele menino estava chorando, mas irmão, chorando copiosamente, na frente da esposa, dos pais e do namoradinho da irmã ainda. Por quê? Porque ele não tinha condição nenhuma de naquele momento ser o sustento da casa dele. E a palavra que eu dei a ele é o seguinte: você pode, e ele é muito capaz, mas a palavra que eu dei a ele é a seguinte: quem é que é o sustento da sua casa? Ele disse, sou eu. Eu perguntei de novo, quem é que sustenta a sua casa? Sou eu sou o provedor. E aí eu fiquei quieto. E a mesa ficou quieta. Aí o pai dele disse assim, filho, quem sustenta a sua casa é o Senhor. Quem é o teu sustento nesses dias? Quem tem sido? João Batista comia o que comia, era o sustento dele. Era o necessário? Não sei. Por que ele fazia isso? Não sei. Pergunte para ele no céu. Mas a minha pergunta para você nessa manhã é: quem é que sustenta? O que é que você tem comido? Do que você tem colocado para dentro do seu coração? Sabe, irmãos, a igreja é uma bênção. A igreja não é uma criação da pastora Adriana, do apóstolo Edson, do pastor Marcelo. É um pouco da presbítera Jussara. Brincadeira. A igreja não é invenção nossa. A igreja é algo poderoso que Deus deixou aqui nessa terra. E tudo que Deus faz, tudo que Deus move, toda a justiça, todo o amor, todo o poder, toda a graça, Ele derrama na sua igreja. E a expectativa do Pai é que nós, como igreja, possamos levar
isso para as pessoas. O mundo, a criação, ela aguarda com expectativa o que é que nós vamos fazer. Mas nós, parece que nesses dias, vivemos aquela murmuração, como o Bispo Hernani disse aqui, nós achamos que nós podemos viver sem essa koinonia, sem essa comunhão. Isso daqui, irmão, traz sustento no sentido de apoio. Esse momento aqui, ele é tão importante quanto a sua alimentação diária. E nós temos trocado esses momentos de estarmos aqui como igreja por momentos diversos que não seja este. E a nossa alma, a nossa mente tem se iludido com essas coisas. Que tipo de coisa? Ah, não, mas eu vou passar um tempo com a minha família. Ah, não, mas é um tempo importante. É um tempo para ir no cinema com a minha família. É um tempo para... Eu não estou criticando quem vai ao cinema, pelo amor de Deus. Faz tempo que eu não vou, mas eu gosto. Mas eu estou dizendo o seguinte, coloque a igreja no lugar devido. Coloque os cultos, o frequentar os cultos no lugar que é devido na sua vida. Se é devido dessa forma, analise o seu coração, a sua mente, como é que você está. Por quê? Porque este é um lugar onde eu venho buscar alimento também para a minha vida. A palavra me alimenta, a oração. Mas estar aqui, irmão, me dá aquele ânimo para eu poder enfrentar as minhas lutas, as minhas guerras. Um abraço de um irmão, uma oração de um irmão. Eu não posso trocar. Por quê? Porque vai fazer falta para a minha vida espiritual. Para a gente caminhar para o encerramento, eu queria pensar com você algumas coisas que João Batista fala aqui. Verso 7. Vendo eles, porém, que muitos fariseus e saduceus vinham ao batismo, disse-lhes, raça de víboras. Preste atenção no que João Batista fala. Quem vos induziu a fugir da ira vindoura? O que ele está dizendo com essa palavra induziu? Quem foi que ensinou vocês de maneira errada? Quem foi que colocou na mente de vocês algo errado? Quem é que fez isso? Então, nós somos passivos de termos essas coisas na nossa mente. Irmão, a distância da mente para o coração dá aproximadamente 30 centímetros. Tem muita gente que não vai entrar no céu, no sentido figurativo, tá? Por 30 centímetros. Vai errar a porta. Por quê? Porque entendeu aqui, mas não deixou descer para cá, para o coração. Onde que eu creio? No coração. Mas a minha mente precisa receber e ter esse entendimento. Ela passa por aqui. E João Batista diz assim, quem foi que ensinou essas coisas erradas para vocês? E eu queria ver 3 coisas erradas que nós temos. A primeira está sobre coragem. Abre o texto de Miqueias, por favor. Perdão, Êxodo. Vou ganhar tempo aqui, que já são 11h10. Êxodo 3. Por que coragem? Porque nós recebemos essa palavra. Nós, como liderança da igreja, recebemos essa palavra na nossa última reunião de líderes. Que o Senhor pede de nós coragem. Êxodo 3 conta a experiência que Moisés está tendo com Deus. Moisés, versículo 1, apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian. E levando o rebanho para o lado ocidental do deserto, chegou ao monte de Deus, o Horebe. 2, apareceu-lhe o anjo do Senhor numa chama de fogo no meio de uma sarça. Moisés olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. Então disse consigo mesmo, irei para lá e verei essa grande maravilha. Qual era a grande maravilha? Qual era? A sarça que não queima.
coragem. Moisés se deparou com o anjo, não é isso que a Bíblia diz? O anjo do Senhor, numa bola de fogo, estava ali e no meio de uma sarça. A Bíblia diz que o que chama a atenção do coração de Moisés, ele fala assim: eu vou ali para ver aquele anjo, o anjo do Senhor. Eu vou lá para vê-lo, para conversar com ele. A Bíblia diz que o que chama os olhos de Moisés é a sarça, porque ela queima, mas ela não consome. Coragem no eu e na maneira errada. Eu tenho coragem para fazer isso, para lá, para ver essa sarça. Ei, a sarça ali era só um instrumento. O que deveria chamar a atenção dos olhos de Moisés não era a sarça, mas era o anjo. Porque não era a sarça que ia falar, era o anjo do Senhor. Às vezes nós colocamos coragem em motivações erradas. E aí, olha como Deus trata. Continuando, você pode ver depois, Moisés fala assim: tá bom, eu entendi tudo, e agora o que é que eu vou falar? O que é que eu falo para o povo? E o Senhor fala assim: diz para o povo que o eu sou te enviou. O eu sou te enviou. Vai, homem, pode ir. Mas diz para o povo que o eu sou te enviou. Não diz assim: Moisés, vai porque eu sou contigo. Moisés, vai porque eu sou o teu Deus. Vai, Moisés. Não, ele diz assim: olha, pode ir, Moisés. Mas a tua palavra de coragem é: o eu sou me enviou. Tratando o ego dele e tratando o posicionamento correto para a coragem dele. Só que lá em Josué, o mesmo Deus chama Josué, e aí no versículo 9, abre lá comigo por favor, Josué 1, versículo 9. O que diz o versículo 9? Josué 1, versículo 9. O que Deus diz para Josué? Seja forte e seja corajoso. Josué, eu estou te chamando, chamei Moisés e agora estou chamando você. Mas para você, Josué, ter coragem, não é o eu sou. Ele estava com Josué, mas Deus conhece o coração. E diz assim: olha, seja forte, Josué, e seja corajoso. Essa é a palavra que eu tenho para você exercer a sua coragem. Então, irmão, nesses dias, permita que o Espírito Santo traga luz à sua mente. E você entenda qual é a força que tem te sustentado. Por quê? Porque Moisés colocou coragem para encarar uma sarça que não se consumia, mas não teve a observação, a clareza da mente, a revelação de que o destaque ali não era a sarça, porque a sarça queimar no deserto era algo normal. Não consumir, não era, mas o foco ali era o Senhor. E às vezes nós temos ações de coragem na nossa vida, que são sim atos de coragem, mas não estão colocados no que realmente deveria estar. São ações de coragem, são atos de coragem, são posicionamentos corajosos, mas eles não têm o fim, aquilo que realmente precisa acontecer. E nesses dias, irmãos, nós precisamos nos posicionar de maneira corajosa. Com escolas, com o nosso posicionamento de fé, com o nosso posicionamento no meio da política, com o nosso posicionamento no trabalho, com o nosso posicionamento com os nossos filhos, com o nosso posicionamento na nossa linguagem, com essa neutralidade, essa coisa toda que estão tentando colocar de todas as formas, no posicionamento musical. Nós precisamos, como igreja, que o Espírito Santo queime a nossa mente, o nosso coração, e temos a revelação que realmente nós precisamos de coragem nesses dias, mas não de maneira errada. Josué, eu sou com você. Josué, seja forte, seja corajoso, eu sou com você. Deus conhece o coração, Deus conhece o posicionamento das pessoas. Segunda coisa que eu queria que você pensasse é sobre fé.
Como é que está a sua fé? Eu tenho mudado, irmão, as minhas orações com as palavras que o apóstolo tem dado. Eu tenho mudado. Estando aqui na frente, a pessoa, ela está enferma. Eu, antes de colocar a mão, ou mesmo quando eu coloco a mão na cabeça da pessoa, eu fico, Senhor, o que é que eu oro? Senhor, o que é que o Senhor quer fazer? Porque eu poderia, como pastor, colocar óleo na mão, pôr a mão na cabeça e começar a orar, Senhor, traz cura, derrama. Mas o que é que Deus quer fazer? Talvez muitas coisas na nossa vida estão travadas, porque nós estamos pedindo de maneira errada, não é isso que nós estamos aprendendo? Pede e não recebe, por quê? Porque pede mal. Então a nossa fé, nesses dias, ela está sendo mudada. Não o alvo da nossa fé, que é Jesus, mas a forma de nós crermos. O Senhor está nos convidando, irmãos, para nós amadurecermos, para nossa mente ser uma mente redimida, curada, e nós possamos experimentar, que só uma mente redimida, curada, pode experimentar as coisas novas que Deus tem. E eu creio, irmãos, e eu sei que tem muita gente nessa igreja que crê, que nós vamos ver muita gente enferma curada aqui nessa casa. Nós não queremos que ninguém tenha câncer aqui, mas nós queremos ver o câncer ir embora. Nós não queremos que ninguém aqui tenha doenças, mas se alguém adoecer, nós queremos que ele seja curado. Que Deus faça, porque Ele sempre fez. Josué 12, não precisa abrir, Josué 10, perdão, conta a passagem que Josué estava no meio de uma guerra, de uma luta. E ele faz, você conhece a passagem, ele faz uma oração. Ele dá uma ordem. Ele fala assim, olha, lua faz o quê? E o sol faz o quê? Quem lembra da passagem? Josué 10. O que faz aqui? Para. O que parou aqui? Josué 10, abre lá. Lua faz o quê? Vamos, gente. E o sol faz o quê? Faz o quê, pastor? Para. Ei, para o que você está fazendo aí. Não. Ô fulano, para o que você está fazendo aí. Não. Ele olhou e disse o quê? O que ele disse? Para. Para quem que ele disse para? Para quem? Para o sol. O que mais que ele disse? Para desse lado, o quê? Eu estou simbolizando, tá? Eu nem sei se era essa direção. Para a lua e para sol. Quem fez isso? Josué. E o que Deus disse para Josué? Seja forte e seja corajoso. Ele recebeu a palavra, caiu na mente, desceu para o coração, e esse homem começou a ir. E ele chegou numa situação e falou, vamos resolver isso agora. Que tipo de situação, irmão, surge na nossa casa? E você pode usar essa fé. Qualquer uma. Você pode fazer isso de qualquer maneira. Essa madrugada, o André, nosso filho, do nada, passou mal. Não vou entrar em detalhes, porque você não almoçou ainda, se você tem nojinho, você não vai querer almoçar. Nós poderíamos, na hora, levar lá ao médico, mas no meu coração veio essa palavra. Ele nem sabe, mas eu estendi as minhas mãos e eu comecei a repreender demônios, e comecei a orar, e comecei a clamar ao Senhor. E ele teve uma noite de sono tranquilo e acordou. Está com sono, mas acordou bem. Sol, para. Situação, para. Mas, bispo, e se eu fizer isso e não parar agora? Continua com a sua mão estendida. Mas e se eu cansar? Deus vai levantar alguém para sustentar o seu braço.
em nome de Jesus. Amém? Para encerrar, eu queria falar sobre finanças, irmãos. E eu nem vou usar os textos ali, porque senão a gente vai estourar o tempo. Nós, como liderança, o apóstolo como nosso pai espiritual, e a palavra que o Senhor pôs no meu coração nessa manhã, é que a luz do Senhor precisa vir sobre a nossa mente com relação às nossas finanças. Irmãos, eu sinto fortemente que, e isso é concordância com vários irmãos, que Deus vai levantar nessa casa, neste lugar, pessoas prósperas, pessoas abençoadas, com recursos, para ter não só para ele, mas para transbordar para o irmão, para as coisas que Deus quer fazer. Por quê? Porque, sabe, irmão, a matemática humana não está fechando. Aleluia. A matemática humana não está fechando. Nós temos um lugar, uma terra de transformação, e nós temos campos, refeitórios, nós temos lugar para dormir, nós temos lagos, nós temos casas de transformação de meninas, nós temos tanta coisa para fazer, mas nós olhamos e nós falamos assim: Senhor, falta recurso. Não fecha. Então, o que eu creio no meu coração? Que do céu vai vir recurso, mas vai aparecer assim um potinho de ouro embaixo da cadeira? Não, não vai. Deus vai procurar, está procurando corações que Ele possa confiar para colocar esses recursos. E esse coração é o seu. Você está preparado? Pergunte para o seu irmão: você está preparado? Você sabe, olha só, quem lembra quando eu falei sobre a minha listinha lá do que fazer com 3 milhões? Eu falei, acho que semana passada. Eu tenho uma listinha em casa, o que é que eu vou fazer quando ganhar 3 milhões? E nessa lista tem várias coisas, e o nome de vários irmãos da igreja que eu quero abençoar. Alguns irmãos vieram me procurar, e disseram assim: bispo, meu nome está na lista, né? Não, você ri, mas preste atenção, pastora. A minha palavra foi para te incentivar a você ter a sua lista e me colocar nessa lista, mas não ficar dependendo da minha lista. Luz na mente e fogo no coração para praticar tudo que o Senhor está falando. Vamos nos colocar em pé? Sabe, irmão, sobre finanças, a sua mente talvez esteja dizendo assim: mas de onde vai vir? Olha o meu salário. A minha mãe é aposentada, ela ganha um salário mínimo. Ela paga a prestação do apartamento dela, ela paga condomínio, ela faz as compras dela, ela ainda ajuda várias pessoas, ela dizima, ela oferta, ela compra presente para os netos. Acabou. Está faltando, mas não está. Talvez você esteja olhando, como o bispo Hernani ministrou hoje, para 5 pães e 2 peixes. Como isso vai alimentar uma multidão? Talvez você esteja olhando como é que vai ser. Irmãos, eu não sei. Mas aquele que prometeu, Ele é fiel. Eu só sei que você precisa preparar o teu coração e mudar a sua mente para experimentar essas coisas. Em outubro, final de outubro, eu acho, nós estávamos fazendo o fechamento da empresa, e eu peguei assim, eu tinha 12 pastas, 12 processos para poder faturar. Para começar novembro, outubro ou novembro, não lembro o mês, eu não tinha um processo. Nenhum projeto novo, nada. E sabe o que eu fiz? Liguei para o Luiz Eduardo, falei: Luiz Eduardo, por favor,
faz um empréstimo no Bradesco aí para mim de 100 mil. Irmão, eu fechei o meu olho e comecei a agradecer, porque eu sei que o Senhor é meu pastor e nada vai me faltar. Nós estamos virando o ano agora com tudo pago, né, com várias coisas para receber e com só para janeiro mais 20 processos novos. Como vem? Se eu creio, você pode crer. Por quê? Porque é o mesmo Deus. Agora, Deus tem transformado o nosso coração. Deus tem mexido com o nosso coração, com relação a finanças. Irmão, quando você ouve ao seu lado, por exemplo, o Paulo, um exemplo, tá? O Paulo precisa ir para a faculdade. E ele fala assim, poxa, eu não tenho condição de pagar. Imagina você ouvindo uma história dessa. Um menino de Deus, é um exemplo, tá? Você vai ter para transbordar. O menino de Deus precisa ir para a faculdade e ele não tem recurso. Como é que você recebe uma notícia dessa? Eu vou dizer no meu coração é, Senhor, usa a minha vida para poder ajudar a ele se formar, a ir para a faculdade. Esse tipo de análise traz luz para a nossa mente e vê como está o nosso coração. Feche seus olhos. João Batista, no versículo 11 do capítulo 3, ele diz assim, olha, eu estou trazendo luz, estou trazendo uma palavra de arrependimento, mas vem depois de mim alguém que é poderoso e ele vai trazer fogo para o coração de vocês. Eu preciso de fogo no meu coração para praticar as coisas que Deus quer que eu faça. Desse combustível, desse óleo, desse azeite, dessa unção. Mas eu preciso de luz na minha mente. Eu preciso mudar meus pensamentos, meus conceitos. Eu preciso amar as pessoas. Eu preciso me dedicar às coisas do Pai. Eu preciso me dedicar às coisas do meu trabalho. Irmãos, eu sinto no meu coração hoje pela manhã que tem pessoas aqui com problemas profissionais. Uma pergunta que veio ao meu coração nessa manhã, e eu sei que ela não era para mim, era para alguém aqui. A pergunta era assim: o que é que vai ser do meu futuro? Ou da minha empresa? Ou da minha profissão? Era nessa direção. Então, o que eu vou dizer a você, o que o Pai está dizendo a você nessa manhã é: entrega tudo. Entrega tudo. Tudo. Você que está sem essa direção profissional, seja como empresário, seja como alguém que está nos estudos, alguém que está na ativa, não sabe o que vai ser da sua profissão, não sabe o que vai fazer dos seus estudos ou dos seus negócios. A palavra é: entrega tudo nessa manhã. Tudo. O que a sua mente e o seu coração conseguirem entregar nessa manhã, entrega, porque o Senhor está assumindo todas as coisas na sua vida e Ele vai te conduzir. Nunca se viu, nunca se ouviu, nunca se conheceu um Deus que trabalha para aqueles que nele esperam. Pai, nessa manhã nós clamamos por luz. Nós clamamos pela Tua luz. O Senhor diz: eu sou a luz do mundo. E nós clamamos por essa revelação, esse crescimento, essa graça que o Senhor tem para nós nesses dias. Ajuda-nos a enxergar coisas que talvez nós não estamos enxergando. Seja na educação de um filho, seja no nosso trabalho, seja nos nossos estudos, seja na movimentação da igreja. Nos ajuda. Põe a sua mão direita assim na sua cabeça, assim. Fala: Espírito Santo, me ajuda.
Traz luz para os meus pensamentos. Traz luz para a minha vida. Põe a mão no seu coração e fala: põe fogo no meu coração. Faz dos teus milagres na minha mente e no meu coração. Me ajuda a pensar como o Senhor pensa. Me ajuda a ver as pessoas como o Senhor vê. Me ajuda a me posicionar em fé, como Josué, como tantos outros, como Abraão, como pessoas, como homens e mulheres tementes ao Senhor, que o Senhor levantou, que o Senhor usou, que o Senhor transformou, que o Senhor mudou, que o Senhor trouxe uma palavra e eles obedeceram e eles experimentaram as coisas grandes que o Senhor tem. Senhor, nada é tão grande e tão poderoso, tão maior que o Senhor, nada. O Senhor é maior que todas as coisas. O Senhor é o único Deus verdadeiro e tão grandioso, e mesmo assim habita em nós. O Senhor mora em nós. Nós não estamos sozinhos. E eu te peço que nessa hora o Senhor nos ajude com graça, com sabedoria, com unção, com luz na nossa mente e fogo no nosso coração, para nós não perdermos essa movimentação que o Senhor está trazendo sobre esta casa, sobre este lugar, sobre as nossas famílias, sobre o nosso trabalho. Senhor, nós clamamos que nessa manhã a nossa mente seja encharcada, áreas da nossa mente sejam redimidas, tratadas, mudadas, Senhor, para que nós possamos experimentar a Tua vontade, que é boa, que é agradável, que é perfeita. E põe fogo no nosso coração, porque João Batista disse sobre o Senhor, que o Senhor nos batizaria com fogo. Então põe fogo no nosso coração, Pai. Nós celebramos sim Hanukkah, Senhor, a festa das luzes, da dedicação, mas nós precisamos que isso aconteça dentro de nós essa manhã, que a luz do Senhor possa resplandecer na nossa mente, no nosso coração, para que nós possamos enxergar em nós como nós estamos nessa manhã, e crescermos, e sermos curados e transformados, e experimentarmos essa movimentação que o Senhor está fazendo. Senhor, sobre as mentes e os corações nessa manhã, nós liberamos essa palavra, liberamos uma palavra de coragem, Senhor. Levanta homens e mulheres corajosos no Senhor, nessa manhã. Eu sei que para uns, Deus está colocando coragem, para outros Deus está dizendo, seja forte e seja corajoso, como Ele disse para Josué. Porque Deus está colocando coisas tão grandiosas. Esperando essa palavra para você. O Senhor está colocando coisas tão grandiosas na sua mente, no seu coração, para a sua vida, para a sua casa, para o seu trabalho, para o seu ministério. E elas não são demasiadamente grandes perante o nosso Deus. São grandes para você, e são mesmo. Mas o nosso Deus está dizendo, filho, eu vou fazer. Eu vou fazer. Eu vou fazer. Descansa nessa palavra. Descansa nessa palavra. Aleluia. Aleluia. Levanta homens e mulheres, Senhor, corajosos neste lugar. Levanta homens e mulheres cujos corações o Senhor está tratando e vai tratar, para que a prosperidade sobrenatural venha sobre esta casa. Levanta homens e mulheres que terão experiências como Josué. Homens e mulheres que terão experiências como Pedro, como André, como tantos homens e mulheres da Bíblia que tiveram experiências de fé. Levanta, Senhor, nessa casa.
Despede-nos na tua paz, na tua bênção, em nome de Jesus. Igreja, eu te abençoo, em nome de Jesus. Que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus, e toda a revelação, luz e fogo do Espírito Santo para a nossa vida, que você receba nessa manhã e saia daqui cheio. E as pessoas que você encontrar no caminho, ou até neste lugar, que você transborde, que você derrame, que você compartilhe, que você leve dessa palavra, porque o Senhor também diz: vocês são a luz do mundo, vocês são enviados a este mundo como sal, mas a palavra nessa manhã para nós: vocês são luz do mundo. Então, leve essa luz do Senhor para as pessoas, em nome de Jesus, amém, amém. Glória a Deus. Aplauda o Senhor, a Ele, a Jesus, toda a honra e toda a glória, pelos séculos dos séculos, amém. Dê um abraço na pessoa que está ao seu lado, anima ela, em nome de Jesus. Tenha um bom domingo, domingo abençoado. Se você precisa de oração, algo que